E aí, pessoal, eu sou o professor Davi de História do Universitário. Vamos falar um pouco sobre o que mais cai na prova do Enem de Ciências Humanas e suas tecnologias. Olhando na tabela aqui, a gente pode ver que filosofia e sociologia são disciplinas que caem muito na prova. Então a importância dessas aulas de filosofia, sociologia, dar uma passada nos principais pensadores, principais correntes teóricas, é muito relevante vocês se prepararem para essas questões. Aproximadamente 1/3 da prova de humanas vai pegar filosofia e sociologia. Em história, a gente pode ver que idade contemporânea cai muito na prova. Então vamos dar uma aprofundada, por exemplo, nos principais tópicos que caem em idade contemporânea. Se fala muito na prova sobre o conceito de cidadania. Nas diferentes épocas da história, na antiguidade, a partir da Idade Moderna, por exemplo, o antigo regime, a monarquia, quando tinha o clero, a nobreza, naturalizava a desigualdade, o sistema dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Aí vem a burguesia, o iluminismo, uma ideologia revolucionária, então, que vai propor a ideia da igualdade jurídica para todos, ampliando o conceito de cidadania, vindo com as ideias de sufrágio universal, e aí nós teremos as revoluções burguesas que vão ocorrer, como a Revolução Inglesa, em 1688, acabando com o absolutismo, mas não com a monarquia. Na França, 100 anos depois, os ideais republicanos, os jacobinos, a ideia do sufrágio universal. E a Revolução Industrial é outro tema que cai muito na prova, todas as transformações econômicas e sociais que vão decorrer desse processo. No século XX, a gente pode observar as revoluções também, é sempre importante dar uma revisada, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, os regimes totalitários, fascismo, nazismo e todos os seus derivados, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e os conflitos da Guerra Fria, obviamente, também é importante dar uma revisada. Brasil, também é importante a gente perceber que cai muito. Brasil colônia, Brasil império, cai muitas questões sempre no Enem. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, a questão da escravidão. A questão da escravidão é certa no Enem. Pode cair história antiga, a escravidão na época da Grécia, Roma ou Brasil, que sempre cai alguma coisa. Entender a complexidade da escravidão. O trabalho no campo, doméstico, nos núcleos urbanos. Os principais ciclos econômicos utilizaram o trabalho escravo, ciclo do açúcar, da mineração, do café. O Enem ressalta muito a questão da resistência contra a escravidão. As formas de luta e resistência contra a escravidão, a resistência cultural, a capoeira e outras questões que vão se consolidar no que a gente chama de cultura brasileira ou cultura afro-brasileira, que sempre é importante dar uma olhada. Além disso, em Brasil, a gente pode ver que cai bastante também movimentos sociais, história política, patrimônio histórico e cultural, memória, Primeira República, que chamamos de República Velha, e Era Vargas também caem com frequência. Por exemplo, o que costuma cair em República Velha? As revoltas, sempre bom dar uma revisada, Canudos, Vacina, Revolta da Chibata, a crise da República Velha, Semana de Arte Moderna, com novos valores, as greves operárias, e na Era Vargas, sempre dá uma boa olhada ali nas leis trabalhistas que ele vai criando, salário mínimo, a CLT, e o conceito então que o Vargas vai criar, o populismo autoritário e paternalista, principalmente ali a partir da Era Vargas, que marca o próximo período do populismo até o golpe de 64. Enfim, se tiver a fim de ver mais coisas, então, mais aprofundado que cai no Enem, vem para o Universitário então. Valeu!